Olá, alunos do Colégio de Interação, espero que estejam todos muito bem. Eu sou o professor João Paulo, muito ansioso em rever todos vocês. Hoje gostaria de fazer uma revisão que vai servir para sexto ano e oitavos anos alfa e beta, uma vez que o conteúdo é bastante semelhante, ok? Se vocês se lembram, lá no começo do ano a gente falou sobre duas teorias principais de surgimento da vida, né? Teoria da abiogênese, que postulava que a vida poderia surgir de uma matéria não viva, desde que essa matéria não viva tivesse um princípio vital. Como grandes defensores dessa teoria, nós temos aqui dois exemplos. O primeiro deles, Jean-Baptiste van Helmont, que ficou famoso lá com a sua receita de como ter ratos, ou seja, se você dispuser uma camisa suja com trigo e um pouco de fermento, em 21 dias, né, você terá ratos, segundo ele. Já John Needham fez um experimento relacionado a um caldo nutritivo disposto em um frasco vedado, né, que posteriormente foi esterilizado, e ele observou, com o passar do tempo, o ressurgimento desses micro-organismos, né? Ele achava, então, ter corroborado a teoria da abiogênese. No entanto, nós temos lá na teoria da biogênese Lázaro Spallanzani refazendo o mesmo experimento. E com isso, ele percebeu um resultado um pouco diferente. Ou seja, não reapareceram os micro-organismos. Em sala de aula, vocês me disseram que provavelmente o frasco de Needham poderia estar mal vedado. Sim, uma boa resposta. Ok? Como outro grande contribuidor aí para a microbiologia, nós temos Louis Pasteur e o experimento clássico dele, em que ele colocou um caldo nutritivo também em um frasco, e esse frasco ele ganhou um gargalo aberto, né, em formato de S. Foi esterilizado e não houve o reaparecimento de micro-organismos. No entanto, quando este gargalo em forma de S foi removido, imediatamente o caldo ele foi contaminado novamente. A explicação é que este formato dificulta a passagem de esporos de bactérias, fungos e etc., mesmo estando em contato com o ar atmosférico. Okay? Isso corrobora, então, a teoria da biogênese, ou seja, a vida só surge da matéria viva, a vida só surge da vida. Certo? Muito bem. A partir daí a gente já pode falar em teoria celular. Tá? E a teoria celular, postulada por Schwann e Virchow, está baseada, né, vamos dizer assim, em dois pilares principais. O primeiro deles é: um ser vivo é formado de uma ou mais células, seja um protozoário unicelular, seja aqui são as hifas do fungo, né? Um fungo pluricelular, seja o nosso organismo humano muito complexo, pluricelular também. E o segundo pilar é que toda célula só tem origem de outra célula. Ok? Muito bem. A partir daí a gente pode falar dos tipos de células conforme a sua complexidade, né? Então nós temos as células procariotas ou procarióticas, e a grande característica é que o material genético ele está disperso no hialoplasma ou citoplasma, certo? São células muito simplórias, primitivas, exemplo, as células bacterianas. Já quando a gente fala nos organismos eucarióticos ou células eucariotas, nós vamos falar das células animais, em que você tem um núcleo, e esse núcleo guarda, né, o material genético, e das células vegetais, ok? Com esse mesmo núcleo. Diferença básica aí, ó, a presença na célula vegetal de um vacúolo de suco celular, um cloroplasto que vai fazer fotossíntese e uma parede celular feita de celulose, que dá uma rigidez importante aí para essas células vegetais, ok? A partir daí, a gente tem, então, aquelas 7 características que todo ser vivo apresenta. Né? A primeira delas, celularidade. Todo ser vivo é composto de células. Todo ser vivo possui um ciclo vital. Todo ser vivo possui necessidade de alimento, seja um tipo de nutrição autotrófica ou heterotrófica. Tá? Todo ser vivo realiza metabolismo, ou seja, funções, reações químicas para se manter vivo, né, para manter a homeostase, por assim dizer. Todo ser vivo possui material genético, esse material genético DNA ou RNA. Todo ser vivo passa por evolução e todo ser vivo se reproduz. Com relação à reprodução, nós podemos dizer que ela pode ser assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada, a característica principal: um indivíduo dá origem a outro indivíduo. Mas a desvantagem é que não existe recombinação gênica, tá?
Exemplo, as bactérias, né, por bipartição, se dividem, ou um método de estaquia, em que você, com um fragmento da planta, consegue gerar um indivíduo adulto. Esse indivíduo adulto é geneticamente igual ao indivíduo que deu origem. Ok? Muito bem. Já na reprodução sexuada, a gente vai observar que ela promove a recombinação gênica. Isso é uma grande vantagem. Isso gera variabilidade. Isso é importante para a biodiversidade, certo? E na maioria das vezes a gente tem a participação de dois indivíduos, né? Quando a gente fala do reino metazoa ou dos animais, esses indivíduos geralmente têm gametas. E esses gametas, no gameta masculino a gente chama de espermatozoide, e no gameta feminino a gente chama de ovócito. Eles carregam a metade da quantidade de material genético que depois de fundidos, né, vão formar a célula ovo ou zigoto que dará origem a um indivíduo adulto. Tudo bem? E o vírus? O vírus ele não se encaixa aí na teoria celular. Por quê? Primeiro, porque ele não possui uma atividade biológica fora de um ser vivo, ou seja, ele não tem um metabolismo fora de um ser vivo. E, portanto, eu digo que ele é um parasita intracelular obrigatório. Tá? Nesse sentido, eles não são considerados seres vivos e eles são organismos muito pequenos e muito simplórios. Eles têm, basicamente, uma capa de proteína e dentro um material genético que pode ser um DNA ou um RNA. Alguns vírus têm um envelope, né, de lipídios, por isso a gente fala tanto, né, principalmente nesses tempos de lavar as mãos muito bem, porque o detergente ele dissocia esse lipídio, é uma gordura, né? Ele dissocia essa gordura e acaba rompendo a estrutura e inativando o vírus, ok? Então era sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, espero sinceramente revê-los muito em breve, sucesso e fiquem bem.